Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 19 de fevereiro, 2026. O Coronel Lawrence Wilkerson junta-se a nós agora. Coronel Larry, seja muito bem-vindo. Meu caro amigo, como sempre, obrigado por ajustar-se à minha agenda. Quero falar consigo sobre o que esperamos que aconteça no Irã, mas antes de fazermos isso, algumas perguntas que considero interessantes sobre a Rússia. Há relatos na mídia vindos da França. O Coronel McGregor diz que valem a pena ser analisados e que são provavelmente verdadeiros, de que pilotos de caça americanos em jatos americanos estão patrulhando o céu sobre Kiev e a missão deles é abater os drones russos. Você sabe algo sobre isso? Não, mas não me surpreenderia. Não me surpreenderia que não esteja sendo transmitido ou que o povo americano não saiba disso. E não me surpreenderia que esteja acontecendo. E o que acontece se um desses jatos com vários pilotos a bordo for abatido? Juiz, olhe para o que estamos vendo agora se Trump seguir com sua decisão no Irã. Quer dizer, temos a perspectiva de os chineses e os russos dizerem: estamos escoltando petroleiros. Vocês nos atacam a nossa soberania e o nosso país. Estamos a entrar em tantos becos sem saída que são potencialmente devastadores para nós, que é difícil considerar que somos liderados de qualquer forma ou modo que seja estratégico, positivamente estratégico e no nosso interesse. Essa é a pura verdade. Muito bem. Tenho mais algumas perguntas sobre a Rússia e depois vamos passar para o Irã. As negociações de paz envolvendo os dois corretores de imóveis que representam os Estados Unidos duraram apenas 2 horas em Genebra, na terça-feira. Se sabemos que pilotos de caça americanos estão sobre Kiev abatendo ou lá para abater drones russos, os russos sabem disso, então como eles dão credibilidade a um mediador cujo país está atacando seus militares? Da mesma forma que fizeram com o mediador que faz diplomacia com eles, enquanto os israelenses matam muitos de seus líderes. É absurdo. Deixe-me voltar um momento. Assisti John Mearsheimer no seu programa e concordo com praticamente cada palavra que ele disse. Isso é raro comigo e com o John, mas eu faço. Mas deixe-me voltar e dar um pouco de contexto aqui. Você se lembra de 2022, acho que foi em fevereiro, quando o suposto acordo estava prestes a ser assinado, ou foi assinado, segundo algumas histórias, e Boris Johnson ou alguém interveio e fez Zelensky desistir? Sim. É um exemplo absurdo para se apresentar como uma oportunidade perdida, a meu ver, e é por isso que estou a falar sobre isso. O que teria acontecido se tivesse sido assinado? É que já estaríamos em guerra em 6 a 8 meses, porque não haveria como Londres, Washington, Bruxelas, Kiev e Zelensky não terem usado essa oportunidade para continuar a fazer precisamente o que estavam a fazer, ficando cada vez mais preparados para sangrar a Rússia, e depois sangrariam a Rússia. Pode ter tido o seu início com guerrilheiros nos territórios, o que, como é do seu conhecimento, já vinha acontecendo antes, de forma muito unilateral, no que diz respeito ao uso da força por parte da Ucrânia. Não teria adiantado nada, a não ser adiar por uns 6 a 8 meses, o que seria inevitável de qualquer forma, que era Putin ter de lançar a operação militar especial para nos ensinar, a nós e a todos os nossos aliados e amigos, uma lição sobre o que podemos fazer no seu exterior próximo, na sua esfera de influência, e o que não podemos fazer. Isso é o que... Coronel, o senhor está mesmo a dizer que Washington, Londres, Paris, Berlim e Bruxelas não são dignos de confiança? Bingo. E começou não começou em 2014. Começou bem antes disso, mesmo durante a minha administração. Mas certamente começou em 2014, quando tudo não passava de pura bobagem. Sabe, não houve protestos reais no Maidan. Aquilo foi o início de um golpe. E foi o início do apoio americano à Ucrânia na sua tentativa de sangrar a Rússia para então chegar à China. E não vai parar, não vai parar. O melhor que faremos é que a Rússia tem as províncias que quer, ou pelo menos a maioria delas, e tem a Crimeia.
agora vai se desprender, né, aquela linha com forças suficientes, concentradas, quando o solo endurecer, e vai descer e terminar com Odessa. E então vai olhar para uma Ucrânia residual que mal consegue sobreviver, que a União Europeia não iria querer tocar nem com uma vara de 10 pés, a NATO nem sequer vai contemplar, se o MEN como membro, se a NATO ainda estiver unida, a NATO e a UE vão começar a desmoronar-se, a desintegrar-se, a cair aos pedaços. E sabe, nada será realizado e a Rússia vai ficar lá sentada a dizer: estamos preparados para lidar com os vossos gorilas, seja como for que venham e quando vierem. Só não deixem que a coisa fique muito grande ou iremos para a guerra. É para aí que estamos a ir. Acho que é essencialmente isso que o John estava a dizer. Certo. A reunião de 2 horas em Genebra contou com a participação de 2 funcionários russos de altíssimo escalão, bilíngues e que gozam de profundo respeito no meio diplomático. Vladimir Medinsky é presidente, é um dos principais conselheiros do presidente Putin, e Mikhail Galuzin é um vice-ministro das Relações Exteriores. Como se quisessem manifestar a sua opinião a respeito da credibilidade e ou da completa ignorância de Witkoff e Kushner. Por outro lado, essa situação toda durou apenas 2 horas. Acho difícil acreditar que os russos possam confiar nos americanos com qualquer coisa. Eles obviamente acreditam que houve um acordo informal em Anchorage e agora estão furiosos por não ter sido cumprido. Eles sabem que a CIA esteve envolvida nas tentativas de assassinar o presidente Putin ou de destruir a sua residência no campo, que incluía muito equipamento de controlo para instalações nucleares. Por que acreditariam numa palavra vinda da boca de Kushner ou Witkoff? Bingo. E eu acho que o que estamos observando agora e daqui em diante é que Lavrov e Putin são, de fato, crentes por excelência na diplomacia e eles vão manter essa situação simplesmente por causa disso. Mas eles não têm fé alguma de que isso possa produzir qualquer resultado positivo. Muito bem. Para o Irã, quão grande, quão magnífica, quão poderosa ou quão inflada ou qualquer palavra que o senhor queira usar, coronel, usando a palavra do presidente, a armada que se reuniu em torno do Irã? Acho que a questão central aqui, a questão do momento, se assim o quiserem, é o que Donald Trump vai fazer com a situação em que está entre a cruz e a espada. A cruz sendo Bibi Netanyahu, Miriam Adelson e outros como ela, e toda a perspectiva do lobby judeu ou lobby israelense, né, como John, com razão, gosta de chamar. E o lado difícil sendo o Irã, a Rússia e a China, que estão se aproximando cada vez mais da situação do que eu imaginava que estariam neste momento específico. A ponto de eu achar que os chineses, neste exato momento, estão contemplando algo inverso ou prototipado por nós. Quando nós, nas últimas fases da guerra Irã-Iraque, nós de fato realizamos a Operação Earnest Will, que consistia essencialmente em rebandeirar petroleiros kuwaitianos que passavam pelo Estreito de Hormuz e seguiam para o Mar Arábico. Colocamos bandeiras americanas neles e os escoltamos. Então, o Bridgerton, um grande navio mercante, atingiu uma mina e o seu capitão e a sua tripulação ficaram muito zangados conosco porque não fizemos um trabalho muito bom. E estas eram apenas minas pequenas, não como as minas que o Irão tem agora. Mas se a China e a Rússia, ou apenas um deles, mas imagine se ambos o fizessem, dissessem: estamos a rebandeirar todos os petroleiros com destino à China, por exemplo, ou para qualquer lugar que fosse do seu interesse que os petroleiros fossem. E vocês os enfrentam sob o perigo de iniciar uma guerra conosco. E simplesmente deixaram a situação por isso mesmo e começaram a escoltá-los com seus navios de guerra. Eles possuem navios de guerra na região, nas imediações. Aparentemente, um navio russo chegou à costa sul do Irã. Isso está carregado de problemas, e não só com o Irão, que já é formidável o suficiente. Não há como vamos vencer aquela nação de 90 milhões de pessoas de uma forma que nos permita ditar-lhes as regras. De jeito nenhum na Terra. Mas se você jogar a Rússia e a China nisso, você tem um jogo completamente novo.
China. Agora, eu não consigo realmente visualizar a quantidade de petróleo que isso representa num único navio-tanque, então não sei quantos navios-tanque estariam envolvidos nessa operação. Talvez você saiba disso. A China importa do Irã 1,4 milhões de barris de petróleo por dia. Bem, quantos navios seriam necessários para transportar tudo isso? E muito mais do que isso vindo do Iraque. O principal parceiro do Iraque, a última vez que verifiquei com o Gary e com as pessoas mais velhas, o principal parceiro do Iraque, em termos de um único estado que compra uma percentagem do seu petróleo, é a China. Aqui está o Hormuz, o coronel, para o dia de hoje. Sim, parece muito com o que aconteceu durante a Operação Ernest Will. Bem, eu não sei quais navios pertencem a quem. Isto é da televisão iraniana chamada Press TV. Você provavelmente já está familiarizado com ela. Sim, eu teria que me aproximar para conseguir ver a silhueta. Eles não são... parece que... Mas estamos, obviamente, a discutir sobre uma grande frota de petroleiros que os chineses desejam que consigam chegar à China para entregar 1.400.000 barris por dia. E isso acho que esse é apenas o número do Irã. O número do Iraque é muito mais do que isso. Que incrível. Estamos falando de 20% a 25% do petróleo do Iraque. E, juiz, o Iraque finalmente se organizou, né? Está superando a Arábia Saudita agora em termos de quantidades exportadas e pelo menos 20% a 25% desse petróleo está indo para a China. Você chegou à conclusão a partir das suas próprias observações ou de quaisquer fontes pessoais e privadas que possa ter, sem revelar as fontes, é claro, que o presidente Trump decidiu atacar o Irã e que é apenas uma questão de quando... Sim, McGregor nos lembrou, e eu tinha me esquecido completamente desse detalhe, que na noite de terça-feira será o discurso do Estado da União. Ele provavelmente não quer ofuscar a si mesmo. Pois é. É de uma estranheza que ultrapassa o normal o que está a acontecer. Eu realmente acho que Trump quer um acordo e acredito que ele realmente acredita que essa força e sua exibição tão ostensivamente, no fim das contas, e é por isso que ele continua a estendê-la em termos reais, vai forçar um acordo que ele possa vender. Eu não acho que ele entende o quão intratável o Bibi é e provavelmente aquelas pessoas que apoiam o Bibi. Então, eu esperaria que a situação se desenrolasse não em algum ataque surpresa tático e preciso contra o Irã, mas sim em um ataque israelense que Trump, a contragosto, teria que seguir. Não sei se é isso que vai acontecer, mas eu diria que isso pode acontecer, porque eu acho que Trump quer um acordo. Dou-lhe esse crédito. Imaginem que Trump entre no plenário da Câmara dos Representantes na noite de terça-feira e acene com um pedaço de papel declarando: o presidente Pezeshkian e eu acabamos de assinar isto. Não haverá mais enriquecimento de urânio no Irã. Nós vamos gradualmente aliviar as sanções impostas. Nossas nações estão agora em paz. E o Bibi, claro, não vai gostar nada disso. Isso seria muito interessante. Isso me mostraria que o presidente tem muita coragem, que eu não acho que ele tenha. Isso seria um triunfo para o Trump, eu acho. Eu realmente acho. E o que é que o Bibi pode fazer? Fazer com que a senhora Delson e o seu pessoal pressionem o presidente para apoiar uma guerra que Israel irá iniciar, tal como iniciou a de junho, e depois implorou para que acabasse porque não esperavam a fuzilaria que lhes foi atirada de volta? Isso é algo difícil de determinar. Será que Netanyahu, no acesso de raiva, vai em frente e começa assim mesmo com uma arma nuclear para o apoiar? Com que facilidade uma guerra pode escalar e ficar totalmente fora de controle? Demasiado facilmente, demasiado facilmente. Eu poderia ver isso acontecer se... E tenha em mente os turcos ao dar esta resposta. Mas se Trump fosse convencido pelos seus conselheiros, tais como eles são, de que Israel estava a ruir como Estado e que Netanyahu pudesse estar a contemplar usar uma arma nuclear, ou de facto estivesse a contemplá-la e a avisar Trump como uma ameaça, eu não gostaria de estar na pele dele para decidir o que eu faria naquele momento. Independentemente do triunfo diplomático que houvesse naquele momento, e mesmo que ele tivesse chegado a anunciar, seria extremamente difícil conseguir resistir a toda aquela pressão. Você realmente acredita que a Turquia vai se envolver? E, na verdade, antes que você... A Turquia é um
Juiz, a Turquia é um elemento enigmático nesta situação, porque Erdogan tem sido extremamente inconsistente. E tentar perceber para onde ele se dirige e quais são os seus verdadeiros interesses, especialmente dada a sua posição política imperial, é quase impossível. Eu desafio as pessoas que afirmam conseguir decifrar para onde ele está a ir. Chris, não consigo encontrar na minha folha, mas sei que você tem. Naftali Bennett, o ex-chefe de gabinete de Benjamin Netanyahu, que o derrubou, tornou-se primeiro-ministro e depois foi derrubado de volta por Netanyahu. Aqui está o que ele disse 2 dias atrás sobre a Turquia. Quero ser bem claro, a Turquia e o Catar ganharam influência na Síria e a procuram em todo lado na região. E daqui, aviso, a Turquia é o novo Irã. Erdogan é sofisticado, perigoso e procura cercar Israel. Não podemos mais nos permitir fechar os olhos. E enquanto alguns oficiais israelenses de alto escalão estavam sendo pagos pelo Catar, o Catar e a Turquia estão de fato alimentando o monstro da Irmandade Islâmica que está crescendo e eventualmente poderá se tornar tão perigoso quanto aquele que foi criado pelo Irã. Turquia e Catar estão ganhando influência não só na Síria, mas também em Gaza, pela porta da frente e por toda a parte, e tentando criar um novo anel de estrangulamento. A Turquia está a tentar virar a Arábia Saudita contra nós e estabelecer um eixo sunita hostil com o Paquistão nuclear. Juiz, eu estava aqui pensando ontem, se fôssemos bem-sucedidos de alguma forma, diplomaticamente, ou, Deus me livre, militarmente em relação ao Irã, quem seria o próximo alvo de Israel? Porque eles não vão parar. Ele acabou de me dizer. Que incrível. Qual o grau de sofisticação das Forças Armadas turcas e que capacidades possuem para desferir golpes devastadores contra os israelenses? Depende se os Estados Unidos, novamente, estão 100% por trás dos israelenses ou não. Cara, será que o Hegseth, o Rubio e o Trump, ou quem quer que esteja aconselhando o Trump, tem alguma ideia no que eles podem estar nos metendo? Hegseth está ocupado demais estabelecendo o cristianismo como religião do Pentágono no ZEU. Sim, eu vi isso. A propósito, ele é respeitado pelos militares de alta patente? Depende do que entende por sênior. Se fala do presidente e alguns dos chefes. Não nesse nível. Coronéis coloniais, tenentes coronéis e pessoas que estariam a trabalhar com soldados rasos numa guerra. Ou amedrontam. Eles o deixam com medo? Bem, sim, nesse sentido, mas ele também os deixa apavorados. Ambos estão vivendo o que eu chamaria uma atmosfera de grande incerteza e apreensão, andando por aí. Olha, você sabe que eu sou um católico romano à moda antiga, pré-Vaticano II, mas a ideia de impor qualquer religião aos militares, além da sua violação da primeira emenda, simplesmente não é para isso que os militares existem. Bingo. Existe uma razão pela qual George Washington e outros membros constituintes muito formidáveis, por assim dizer, quando estávamos a elaborar a Constituição, proibiram uma oração no início de cada secção para grande desgosto de Benjamin Franklin, porque ele era quem a estava a propor. Mas eles se recusaram a permitir que a religião, daquela forma, fizesse parte integrante das suas discussões sobre a Constituição. Quão provável você diria que é? Será que os Estados Unidos vão dizer não a Israel? Eu acho que a resposta vai ser 0. Eu continuo esperando por alguma coragem em algum lugar e a dinâmica está mudando no país. Só não está mudando rápido o suficiente para exercer pressão real sobre um presidente como Trump ou sobre as pessoas em sua administração, muitos dos quais são, quase membros do Mossad, em termos de suas crenças. Que resultados seriam alcançados com um ataque militar ao Irã? Que resultados para os Estados Unidos seriam alcançados com um ataque militar ao Irã?
falando negativamente, acho que ficaríamos atolados lá por anos a fio se tivéssemos algum sucesso. Há uma chance real de que nem sequer cheguemos a ficar atolados, porque seremos tão redondamente despachados, se me permitem, pelo Irã nas escaramuças iniciais. Eu perguntei isso ao Coronel McGregor e vou perguntar a você, embora este seja mais o meu campo do que o seu ou o do seu colega, isto é uma invasão. Não deveria haver um debate no plenário da Câmara dos Representantes e do Senado e o Congresso não deveria ser solicitado a autorizar isso ou a não autorizar? E veja como o movimento está fraco agora com pessoas como Ro Khanna, o democrata por trás disso, e eu acho que Tom Massie também está por trás disso, para usar a resolução dos poderes de guerra ou alguma medida mais expedita para conseguir uma votação na Câmara e no Senado e aprovar alguma legislação que pelo menos diga ao presidente, você tem que fazer isso e você tem que fazer isso para começar esta guerra. Ninguém vai aprovar essa legislação porque os republicanos ainda têm o controle, e mesmo que aprovassem, seria por uma maioria tão pequena que ficaríamos exatamente como ficamos com a legislação que aprovamos nas duas casas para nos tirar da guerra no Iêmen, como aliados da Arábia Saudita. Trump o vetaria, como fez em sua primeira administração. Incrível. Sabe, estamos presos, até certo ponto, à estrutura que os fundadores nos deixaram, sem nenhuma compreensão, exceto talvez Jefferson e Adams, depois que se reconciliaram. Se você lê as cartas deles, Pause A, entre eles, Pause, você sabe que morreram no mesmo dia, Pause 1, há uma certa compreensão na mente de ambos os homens, Pause sobre o que fizeram em relação ao povo, Pause, e o povo saindo do controle, Pause por não gerenciar, Pause monitorar, Pause e cuidar da sua república. E eles não, se você analisar de perto, eles não nos dão mais do que alguns anos. E o problema real deles, claro, eles sabiam, e Jefferson sabia mais vividamente de todos, ele era um proprietário de escravos. Afinal, que a escravidão era algo que eles, uma pílula de veneno, tinham colocado na Constituição. Então, acho que sua grande preocupação era sobre isso. Bem, nós resolvemos isso de 1861 a 1865. Mas há outros problemas, e você encontra esses problemas enumerados nestas cartas. E parte dos problemas é que, veja bem, quando César foi assassinado e Augusto assumiu o poder, a República Romana chegou ao fim e o Império a substituiu. O nosso não vai ser tão rápido assim. O nosso tem sido incremental, mas é para lá que estamos indo para o mesmo lugar. Trump não é, de forma alguma, um Augusto, mas ele bem que poderia ser um Calígula ou um Nero ou alguém do tipo a longo prazo, e eu estou a rir, eu não tenho a intenção de estar a rir, mas estamos a passar por uma transição neste exato momento, diante dos nossos olhos, e a maioria das pessoas está completamente alheia a isso. Você sabe, a liberdade não é algo que se perca assim de uma hora para outra. Aqui está. Aqui está James Madison, se eu conseguir encontrá-lo. A liberdade tem sido mais frequentemente perdida em pequenos passos através de um incrementalismo progressivo do que por catástrofes, por grandes e catastróficas convulsões como a violência ou a guerra. Sim, é exatamente isso. Coronel, poderemos precisar de você mais cedo que o habitual. Só Deus sabe o que pode acontecer no fim de semana. Embora eu tenda a pensar que o Coronel McGregor, que entende bem a mente do presidente Trump, acredita que isso não aconteceria antes do discurso sobre o Estado da União, porque Trump sabe quanta atenção esse discurso sobre o Estado da União recebe. Sim, concordo com isso. Vou te perguntar uma coisa. Não precisa me dizer se não quiser revelar nada, mas o Doug sente o mesmo sobre o Trump estar dividido pela guerra? Sim, eu acho que sim. Acho que ele pensa que o Trump realmente quer paz, mas ele sabe que os seus israelitas, poderia dizer mestres, poderia dizer colegas, poderia dizer apoiantes, preencha a lacuna, não o permitirão. Sim, ele o conhece e ele conhece o Trump melhor do que eu. Sim, obrigado, Chris. Tem aquela citação de Madison. A liberdade foi mais frequentemente perdida em pequenos passos por incrementalismo progressivo do que por convulsões catastróficas como violência ou guerra. E, sem sombra de dúvida, Madison estava pensando, acima de tudo, ali naquela progressão que se deu
a partir da República Romana, sobre a qual, na verdade, não sabemos assim tanto. Sabemos bastante coisa sobre o Império, sobre todo o período imperial, mas aquela progressão que vai da República até César, atravessar o Rubicão e entrando no Senado, mesmo tendo sido avisado e alertado várias e várias vezes, e sendo assassinado e colocando a República em guerra consigo mesma para produzir Augusto e tudo o que veio depois. Olha, Madison escreveu a Constituição. Madison estava na Câmara dos Representantes. Depois de 3 anos observando o que a Câmara dos Representantes e o Senado tentavam fazer, ele disse: sabe de uma coisa? Precisamos de uma declaração de direitos. O governo precisa ser contido. Essas restrições funcionaram, coronel? Infelizmente. Bem, por um bom tempo. Sabe, na história das nações, é realmente um período de tempo consideravelmente longo que sobrevivemos. Sim, chegaremos aos 250, que teoricamente é difícil dizer quando começamos, mas teoricamente é este 4 de julho. Coronel, muito obrigado, meu caro amigo. Como eu disse, podemos ligar para você mais cedo do que o seu horário habitual, se estiver disponível para nós. Tudo de bom. Obrigado.